Sejam todos bem-vindos ao podcast Edificando Vidas. Como um trovão, como um trovão. Pastor, conta para nós qual foi uma pregação do Senhor que mais te marcou. Missionário Daiane, são 16 anos pregando o Evangelho. 16 anos pregando a palavra de Deus, a promessa que Deus fez sobre a minha vida, ser um porta-voz da tua palavra. Então, são pregações e pregações. São pregações que você fala, essa vai marcar. Nossa, essa vai... Eu já teve pregação minha que foram 16 almas, numa vez só, reconciliando, aceitando Jesus, né? Então, você pensa, ó, essa ficou marcada, né? Mas a que mais marcou meu ministério foi que a gente costuma dizer que são propósitos e propósitos, né? Eu sempre falo que nós temos que ter uma vida de propósito na presença de Deus. Então, eu tinha um chamado de pastor, pastoreei durante uns 2, 3 anos, se eu não me lembro, me foge a memória. E nesse período, Deus me fez uma promessa que eu seria, né, um pregador que estaria nos estados, me levaria para fora do país, levando a tua palavra, e de fato Deus cumpriu. Só que eu tive que sair da frente do ministério de pastor para exercer o que nós chamamos ministério itinerante. Pastor itinerante. O que é um pastor itinerante? Ele prega em várias igrejas, né? Ajudando outros pastores. E eu fui buscar para ter essa porta, para ser usado dessa maneira. E eu fui sendo usado por Deus. Então, sempre vendo os ministérios, Deus usando, Deus batizando com o Espírito Santo. E eu sempre falo para minha esposa, para o pastor, eu dizia para ela assim, olha, o meu maior desejo do meu coração é um dia, assim, entrar no manto mesmo, rodar, assim, sabe, fazer aquele crente pirulito mesmo, sabe? Só que quando você tem uma centralidade, você está pregando, então você sempre vê as pessoas sendo tomadas pela glória de Deus, pela presença de Deus, né? Você tem uma centralidade do que está acontecendo. E pessoas arrebatadas, pessoas, né, tomadas, batizadas, aceitando Jesus no pé do altar. Já aconteceu de eu achar que ia ficar marcado no meu ministério, de eu estar pregando no meio da mensagem, a pessoa vinha aceitar Jesus, reconciliar ele no altar. E não foi uma, assim, várias pessoas. Eu falava, essa vai ficar marcada. Mas Deus, quando ele fez um chamado para nós assumirmos o ministério de pastor, que hoje nós exercemos, foi numa cidade chamada Mirassol do Oeste, lá pro lado de Cuiabá, para frente de Cuiabá. Eu estava pregando num evento de avivamento. No último dia, uma senhora, uma irmã, ela saiu do meio da igreja, tinha muita gente na igreja, ela saiu do meio da igreja, assim, ela veio rodando, e ela botou a mão no meu ombro, assim, nesse ombro aqui, e falou para mim, homem, volta para sua cidade, que lá tem um povo te esperando. Tem um povo te esperando. E naquele momento foi muito forte, porque o Espírito Santo ele é tão rápido na resposta, que eu pensei comigo assim, e minha esposa? E ela já de fato, ela disse, e a minha serva estou eu visitando ela agora. Então Deus já estava trabalhando no coração da pastora. E aí saiu, acabou o congresso, né? Lanchar, jantar, e eu voltei para o hotel onde eu estava, e conversa com a pastora, a gente vai ministrar, e aí como é que foi? E o culto, e a palavra, a gente sempre tem essa comunhão, né? Olha, foi uma benção e tal. Eu falei, mas Deus tomou uma irmã aqui e falou que é para mim voltar para a cidade, que tem um povo nos esperando. Eu achei que ela ia falar, não, eu não quero, né? Porque, né, nós estávamos trabalhando com o ministério itinerante, né? Gente para outro estado, para outra cidade. E ela falou, não, você pode vir, porque Deus falou comigo. E realmente tem um povo esperando. E eu vim embora para cá, para a cidade, e de lá Deus começou a confirmar. E quando Deus entregou para nós o ministério de apacentar as ovelhas que hoje nós temos, eu comecei a caminhar com aquela unção que Deus tinha me dado, que era uma unção de pastor itinerante, pregador itinerante. Então, o que eu aprendi nessa pregação que me marcou? Que a unção que eu tinha de itinerante, ela gastava na itinerância. Então, ela não servia para ser pastor. Porque a sobrecarga de ser pastor exige muito mais, uma unção maior, né? Então, a gente começou a pastorear, e essa unção que eu estava carregando da época da itinerância, ela foi acabando, foi se esgotando. E do mesmo jeito que ela vai esgotando, o seu físico, o seu mental também vai se esgotando. E eu fiquei totalmente esgotado. E eu sempre falo para os obreiros, para a igreja, irmãos, o que deixa um pastor
não desacreditado, mas um pastor desmotivado, não é o financeiro, não é a enfermidade, não é perseguição, não, mas é quando você levanta uma pessoa, essa pessoa se levanta e ela depois faz pouco caso daquilo que você fez, daquilo que você foi para ela. Então, é um desgosto que chega para a tua vida que é como se fosse uma rejeição. Ingratidão. Né? Não costumo usar um termo ingratidão, mas é um desreconhecimento. Né? Pode se pôr ingratidão da pessoa. Então, isso acaba te desmotivando. Né? Você vai ficando fraco, você vai ficando desmotivado, você vai, né, um pouco se encostando naquilo que é para você continuar e você vai perdendo um pouco da sua força. Né? E em abril de 2023, nós tínhamos um congresso no Ministério Semeando Paz, e eram 3 noites de congresso nesse dia. E aí, cada noite um preleitor, né? E aqui, como no ministério, ele sempre coloca por último. Eu tenho esse chamado, né? Na vigília, 2 pregadores, aí eu falo para o irmão, coloca o primeiro. Tá bom, pastor. Ele chega lá, não, pastor, tem como você ficar por último? Aí por último. Aí no congresso, olha, não, o senhor é o último. E eu estava muito desgastado, missionário, devido a essa caminhada, essa rejeição, por pessoas não darem valor naquilo que você investiu, a ingratidão, eu sempre falo, a ingratidão que deixa desmotivada, a pessoa ser ingrata por aquilo que você fez, por ela, né? E eu estava muito, muito bem desanimado mesmo, e aí eu me lembro que eu tive uma visão uma semana antes do congresso, e essa visão veio na minha visão um pastor muito conhecido do Brasil chamado Pastor Elcio de Assis. Pastor que eu me espelho muito, ouvi muita pregação dele, e nós estávamos juntos pregando no mesmo evento. Só que ele estava pregando primeiro que eu, e eu, como sempre, o último. E aí ele pregou nesse evento, e aí eu cheguei no culto, era uma igreja muito humilde, e eu cheguei nessa igreja, tinha muita gente, me levaram para o altar, e quando eu cheguei, isso na minha visão, quando eu cheguei no altar, o pastor Elcio de Assis estava ministrando, e ele estava encerrando a pregação dele. Aí ele olhou para mim e falou para mim assim, olha, Deus está derramando sobre as tuas mãos uma unção nova. Unção nova. E aí ele veio, pegou o azeite, né, o óleo que sempre tem no altar, e derramou na minha mão, numa mão esquerda, numa mão direita, né? E ele falou, Deus está te dando uma unção nova hoje. E o mais interessante é que ele falava para mim bem assim, ó, eu também quero dessa unção. E é um homem de renome no Brasil. Renome. Pregou nos vários eventos do Brasil, que é Gedeões Missionários, né? E ele pegava o missionário da essa unção que estava sobre a minha mão e passava no corpo dele. E eu sentia aquela unção pegar fogo na minha mão, sabe? E eu acordei com aquilo, falando para a pastora, falava para todo mundo, né? Eu sentia, eu passava assim, eu sentia que tinha como se minha mão tivesse oleosa. E eu falava para a igreja no culto, falava, irmão, Deus falou para mim que vai me dar uma unção nova. Deus falou para mim que vai me dar uma unção nova. Só que na minha mente, essa unção nova, ela ia vir através do pastor pregando e chegar em mim assim, olha, isso que Deus está derramando uma unção nova na tua vida, né? Ia tomar ele, entregar a profecia, né? Deus está te entregando essa unção, e eu achava que ia ser assim. Então, nesse ano de 2023, em abril, que foi o Congresso dos Varões, o líder dos varões, que é o evangelista Disney, ele me agendou. Pastor, o senhor vai pregar no último dia do Congresso. E aí eu aceitei, né? Mas dentro de mim eu remoía aqui e falava, não quero pregar. Né? Eu não quero pregar na igreja. Eu estava realmente assim, eu sentia, missionário, que dentro de mim as pregações que eu pregava não estavam fazendo efeito. Às vezes para as pessoas fazer, mas para mim não estava. As pessoas recebiam, eu via as pessoas receber, mas para mim, dentro de mim, parecia que estava um vazio. Faltando algo. Parece que eu estava... Parece não, eu estava desgotado. Como se diz um pastor amigo meu, fala assim, ó, o seu carro chegou hoje no posto de gasolina do Espírito Santo e hoje ele está abastecendo. Quanto que você quer? Não, completa o tanque. Então, a gente que é pastor tem que andar com o tanque sempre cheio. Então, o meu tanque já estava na reserva da reserva. Então, eu estava, assim, nesse momento bem desgastado mesmo. Então, eu pregava e as pessoas recebiam, mas eu sentia que dentro de mim eu estava vazio. E eu lembro que eu falava para o pastor, eu falava assim, mas tanta gente que você tem que colocar para pregar, eu colocar, eu tenho hora que a gente quer ouvir, até hora que você quer, eu quero ouvir alguém pregando, alguém, né, falando.
e vai colocar eu para pregar, porque uma coisa é você participar de um evento sentado e nem um dia desses eventos você pregar, é bom demais você ver as pessoas te ministrar primeiro, segundo, terceiro dia. Mas se você colocar no primeiro, no segundo, até mesmo se você já pregou primeiro, não tem como você relaxar no altar, porque você fez parte daquilo ou você vai fazer parte daquilo ainda. Então você fica com uma certa tensão. Né? E eu sou um pastor que eu vou levando o ritmo daquilo que foi falado primeiro, principalmente aqui na igreja. E aí, o evangelista me agendou para pregar nesse evento dos varões, né? Dos varões semendo paz. E eu me lembro que eu falava para a pastora, não, eu devia ter colocado um outro, né? Eu acho que eu vou colocar alguém no meu lugar, vou pedir para alguém vir. Eu cheguei a pegar o celular, procurar alguém para ministrar. E até o evangelista ele sabe do que eu estou falando, ele participou desse momento, do nada missionário. Pessoas na cidade começaram a me ligar, pedir perdão para mim, sabe? Pastor, eu quero pedir perdão ao senhor. Eu falo, uai, irmão, o que aconteceu? Olha, pastor, eu pensei mal do senhor. Eu falei mal do senhor. Eu te olhei de uma forma diferente. E eu quero pedir perdão pro senhor, porque isso dentro de mim não está me deixando legal. Eu estou ruim. Né? Pessoas que saíram do ministério começaram, né, me ligar, me pedir perdão. E eu falei, uai, o que está acontecendo? As pessoas estão pedindo perdão para mim, senhor. E eu pensava comigo mesmo, será que Deus vai me recolher? Né? Eu pensava, Deus vai me recolher? E aquilo começava, né, me preocupar, ao mesmo tempo me preocupar. E as pessoas começaram a pedir perdão. E aí eu cheguei e falei para o pastor, disse assim, olha, eu acho que eu vou pedir para alguém pregar no meu lugar, porque não tem como eu ministrar. E aí um dos obreiros da igreja falou, pastor, vai vir um pessoal de uma caravana de ônibus no dia que o senhor vai ministrar. E o pessoal tá vindo aí. E ele me mandava um vídeo, o pessoal tava vindo, mandando um ônibus cheio. E o último dia do congresso, que era no domingo, hoje nós sabemos que uma sexta, um sábado, é o dia que as outras igrejas conseguem vir te visitar. E nesse dia, eu acredito que Deus ajuntou os vasos ao meu favor, sabe? Não para o favor da igreja, mas ao meu favor, porque Deus ele sabia as necessidades que eu precisava. E aí esse pastor veio com um ônibus, uma caravana, né? O pastor Noé, um amigo meu até hoje, eles felizes dentro do carro, dentro do ônibus, e eu falava assim, meu Deus, esse povo tá feliz. Eu cheguei na igreja, cheia, lotada, e no final do congresso, foi o dia que mais teve gente no ministério, no congresso, gente. Eu cheguei no altar, subi no altar, fiz minha oração, sentei e respirei fundo. Falei, Deus, eu não vou conseguir. Eu estou muito mal, eu não sei, parece que há algo vazio dentro de mim. E assim, o pessoal sabe que a gente gosta de ministrar, e eles encurtaram bem a oportunidade, e fica aquela pressão, pastor, hoje Deus vai te usar, né? E aí encurtaram o culto e me passaram para me ministrar. Né? Eu disse, meu oferta passaram para me ministrar, não me lembro o horário, eu comecei a pregar normalmente. E aqui um monte de gente da igreja, né? E aí, quando foi mais ou menos no meio da mensagem, praticamente no final da mensagem, estava tão bom o culto que Deus começou a missionar, né? Trazer pessoas de dentro de outros ministérios, acabava o culto, estava acabando o culto e entrava para dentro da igreja. Começava a entrar para dentro da igreja. E eu acredito que era Deus comovendo o coração dessas pessoas. E de repente eu me lembro que eu saí no meio da nave da igreja, estou falando da mensagem que me marcou, né? Eu saí do meio da igreja, andei no meio da igreja e voltei no altar, entreguei um recado que Deus mandou para um pastor. E na hora que eu entreguei esse recado para o pastor, eu fui tentar caminhar para o lado do altar, as minhas pernas não responderam mais. As minhas pernas não responderam mais. E como se o céu tivesse aberto, sabe? E algo muito forte, como se fosse aquilo que eu preguei até no domingo da igreja, a coluna de fogo, que aquecia Israel na madrugada do deserto. Eu acredito que é aquilo que desceu naquele momento para mim. E aquele momento eu pude entender que Deus estava me dando aquela unção que eu tive na minha visão lá atrás, e eu falava para a igreja, e Deus estava me dando uma unção nova. E aí eu voltei para o altar, as minhas pernas já não sentia mais, os meus braços não sentia mais, e a única vontade que eu tinha era de sentar. Eu não conseguia chegar no altar, eu cheguei no altar, o microfone na mão, ainda que eu me lembro, e eu sentei. Eu só sei que eu sentei e já não vi mais nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é expressar o que eu senti naquele dia. Que realmente, há 16 anos, realmente eu vivi naquela pregação o que está em Atos 2.
que cumpriu-se o dia de Pentecoste, que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e todos falavam em línguas, né? E eram línguas e foram vistas línguas como se fossem repartidas de fogo. A gente fala e emociona porque é uma experiência que eu vivi através dessa pregação, né? E eu sei porque os irmãos me contam, eu vi em vídeo, os obreiros foram até a mim, tem foto, os obreiros foram até a mim, começaram a orar por né? Deitei no chão e até um ponto meio engraçado que a pastora achou que eu tinha morrido, porque eu sempre estava arrebatado, né? Deus recolheu meu esposo, ela viu, e eu estava respirando, então ela viu que estava normal. E assim, eu me lembro que me levantaram, na hora que me levantaram, me deram o microfone na mão, e eu tentando segurar no altar, e eu falava para a igreja assim, irmãos, uma unção nova Deus derramou sobre a minha vida, sobre esse ministério. E a única coisa que eu sei, que eu vejo no vídeo e sinto que aquela unção, ela pairou sobre a igreja. E os que estavam ali foram tomados por essa glória. E eu não consegui terminar a mensagem. Não consegui terminar de pregar. E me colocaram na cadeira e eu queria só deitar. E eu tentava falar. É aquilo que está em Atos. Eu vivi essa experiência, está em Atos 2. A Bíblia diz que as pessoas falavam assim, mas pô, tá tudo bêbado, tá embriagado, são 9 horas da manhã, tá todo mundo bêbado. E eu tentava falar para a pastora que tinha consagração, eu me lembrava, estava consciente, tinha consagração de obreiro, tinha pessoas para unir, fazer o apelo, que a gente é o pastor dirigente, mas você está pregando, você vai terminar de dirigir o culto. E eu tentava falar para ela e minha voz não saía, porque minha boca estava mole, como se eu tivesse tomado um porre mesmo. E eu não conseguia falar. E eu levantava minha mão e falava assim, minha mão está mole, eu não consigo falar, minhas pernas estão mole, eu não consigo falar. E ela me conta que foi quase 1 hora e meia para me ser recuperar. E essa unção desceu sobre a minha vida nesse dia. E a única coisa que eu sabia após esse momento é chorar. E até hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque naquele momento eu pude sentir que Deus não me abandonou. O que eu sempre quis receber, não como ministrante, mas como alguém que está na plateia recebendo aquilo que está sendo ministrado, né? Por isso que eu falo, irmão, dê valor quando o pastor está pregando, um vaso está sendo usado por Deus, porque muitos querem receber isso e você não está dando valor para isso. E eu recebi aquilo de fato no meu coração, na minha vida, aquela unção, aquela glória de Deus que pairou sobre a minha vida. Né? E a única coisa que eu falava para Deus, eu quero mais. E até hoje a minha oração que eu faço para Deus, eu quero mais. Eu quero mais dessa unção que o Senhor derramou sobre a minha vida nesse dia de 2023, em abril, no Congresso de Varões do Ministério Semeando Paz, Congresso de Varões Semeando Paz. Eu fui agendado para pregar para as minhas ovelhas. E nesse dia, a pregação, ela marcou o coração da igreja, marcou o coração de muitos obreiros, não só dos obreiros, mas como o meu. E essa unção que Deus derramou sobre a minha vida é a que eu carrego, a partir daquele dia, como uma unção extraordinária. E é muito interessante isso, essa pregação, esse momento, e eu fiquei sem entender o que aconteceu comigo. Fiquei sem entender, missionário Daí, eu não sabia o que tinha acontecido. E até minha esposa conta, são 16 anos comigo, 16 anos pregando, e a pastora no começo do ministério, ela era mídia minha, né? Ela filmava, só que aí ela como mídia, de repente, ela era tomada e os melhores momentos não eram registrados, porque ela estava tomada pela glória. E ela fala para mim até hoje, fala, olha, 16 anos, eu nunca vi você daquele jeito que você ficou, nunca vi. Foi único. Foi o único. Então, assim, foi uma pregação que marcou o meu coração. E o que aconteceu depois dali? Eu comecei a procurar o que isso significava. O que isso estava trazendo para o meu ministério. Então, eu descobri que a unção que um pastor carrega de pastor de igreja, ele é totalmente diferente de uma unção de um pastor de itinerante. Por quê? Porque você, aquilo que eu falei no começo da entrevista, você absorve do povo. Então, sem a unção de Deus, você não consegue sair, você não consegue caminhar, você não consegue prosseguir. Por que tem muito pastor que desiste? Porque ele não prioriza essa unção. Então, daquele dia em diante, eu comecei a ser um pastor, já era reservado, mas muito mais reservado para preservar o que Deus derramou sobre mim. Eu comecei a estudar com pastores que receberam dessa mesma unção, pastores que receberam essa mesma graça, e eles falam a mesma coisa. Eles falam a mesma coisa, pastor,
preserve essa unção. Guarde essa unção. E eu achava, o missionário Daiane, que todas as pregações seriam assim. Todas as pregações. E eu subia no altar pregar e falava, não, vai ser aquele tipo. Mas Deus falava para mim, não. Eu falava, mas Senhor, eu quero de novo. Não. Ela será usada no momento que for preciso ser usada. Então, assim, tem cultos aqui na igreja que Deus toma. Tem culto que vira do 220. Mas tem culto que Deus dá uma palavra e às vezes a gente recebe só o que tem que ser recebido e todo mundo vai embora satisfeito. Na medida. Então, esse dia, essa pregação que eu preguei, foi a que mais marcou o meu ministério. São 16 anos pregando. Então, eu acredito que não só será essa vez, né? Eu creio que terá outras que vão marcar o meu ministério, né? Então, assim, essa pregação de 2023 do Congresso dos Varões Semeando Paz foi a que marcou o meu coração. A que mais marcou a minha chamada. Que presença. Que presença. Amém.